Olá, tudo bem? Eu sou Arthur Bruno, sou professor de História e Geografia e nós vamos começar hoje um curso sobre a história de Fortaleza, da pequena vila à grande metrópole. Recentemente, vocês devem ter visto ou lido que, pelo IBGE, no censo que foi feito no ano passado, Fortaleza se tornou a quarta maior cidade em população do Brasil. São 5.570 municípios. Fortaleza tem a quarta população, 2.400.000 habitantes. Então, durante o nosso curso sobre a história de Fortaleza, nós vamos mostrar como é que essa cidade surgiu, como que ela foi crescendo, qual a sua importância e como ela se encontra hoje. Então, vamos aí tratar de praticamente 300 anos, né, desde a vila de Fortaleza até os nossos dias, ok? Bom, eu queria que vocês dessem uma olhada primeiro aí nesse mapa. Vocês estão vendo aí o mapa onde nós temos aqui a África, né? E nós temos aqui a América do Sul. Vocês estão lembrados que já aprenderam isso, né? Que em 1494, ali no final do século XV, houve um tratado muito importante entre Espanha e Portugal. Vocês devem estar lembrados que 2 anos antes, 1492, a Espanha, numa navegação, numa viagem coordenada, dirigida por Cristóvão Colombo, a Espanha teria chegado à América Central, ali naquelas ilhas, não é, das Antilhas. Portanto, ali, tradicionalmente, se fala do início da ocupação europeia da América, a partir de Cristóvão Colombo, né, na ilha Guanani, né, hoje ali próximo ali às Bahamas, que fica justamente na América Central, justamente ali nas ilhas chamadas de Antilhas. Pois muito bem. Ora, a partir dali começou uma grande disputa entre Portugal e Espanha. Por que essa disputa? Vamos lá. Preciso entender que durante o século XV, né? Século XV é aquele século que começa em 1401 e vai até 1500, né? Durante o século XV, os portugueses começaram a fazer viagens ali para o litoral africano, aqui no Oceano Atlântico, né? Fizeram várias viagens e foram ali colonizando, foram ali dominando áreas do litoral africano. Muito bem. Essas viagens, elas chegaram a encontrar determinadas áreas que nunca tinham sido colonizadas por europeus, né? Uma dessas áreas é o arquipélago de Cabo Verde, como vocês estão vendo aqui, né? Aqui é um arquipélago no meio do Oceano Atlântico. Pois muito bem. Ora, os espanhóis estavam tentando dominar essa área que só mais tarde eles entenderam que era um novo continente, que era a América. Cristóvão Colombo morreu achando que tinha chegado às Índias, portanto à Ásia. Não, mas não era as Índias, não era a Ásia, era um novo continente, era a América. E vai começar aí uma disputa, porque os portugueses também diziam que tinham encontrado esses arquipélagos, tinham direito também a determinadas áreas desse novo continente. Ora, ali foi tratado, portanto, um acordo entre a Espanha e entre Portugal, né, o chamado Tratado de Tordesilhas. Lembra dele? Qual era o acordo? O acordo dizia o seguinte: todas as áreas que estivessem a leste, portanto, à direita do arquipélago de Cabo Verde, todas essas áreas pertenceriam a Portugal, porque Portugal já estava viajando e ocupando territórios aqui no continente africano. E eles achavam que essas ilhas, portanto, no Oceano Atlântico, eram de Portugal. E a Espanha, que tinha chegado aqui à América Central, mais a oeste, portanto, né, queria dominar todos esses territórios. Então, qual foi o acordo? A 370 quilômetros, a 370 léguas de Cabo Verde, se traçaria um meridiano, que seria o meridiano de Tordesilhas. Tordesilhas é uma cidade da Espanha onde foi assinado o acordo. Portanto,
o mundo ficou dividido em dois. Há 370 léguas de Cabo Verde, toda essa área que ficasse a leste seria de Portugal. Todas as áreas que ficassem a oeste, à esquerda, portanto, do meridiano, seriam da Espanha. Portanto, qual é a conclusão que a gente chega? É que por esse Tratado de Tordesilhas, pelo menos 1/3 do Brasil, essa área mais próxima do litoral, como vocês estão vendo aí, essa área pertenceria a Portugal. E o restante do Brasil, os 2/3 do Brasil, pertenceriam à Espanha. Entenderam? Então, o povoamento, a colonização do Brasil começa a ser feito por Portugal, mas eles só tinham direito a 1/3, basicamente, desse território pelo Tratado de Tordesilhas. A grande maioria do Brasil, pelo tratado, pertenceria à Espanha. Isso é muito importante para a gente entender todo esse processo que foi feito de ocupação do Brasil, não é? Em 1500, um navegador que tinha participado daquelas viagens acompanhando Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo fez várias viagens à América, sempre achando que ele tinha chegado às Índias, à Ásia, e não no novo continente, né? E um dos viajantes, um dos pilotos, né? Um dos navegadores experientes, importantes, era Vicente Pinzon. Vicente Pinzon, ele fez uma viagem para a América do Sul. E Vicente Pinzon vai chegar, portanto, aqui no litoral da América do Sul, e segundo alguns pesquisadores, ele teria chegado aqui, ó, ao litoral do que hoje é o Ceará, justamente ou em Ponta Grossa, ali em Icapuí, fica ali na fronteira entre Ceará e Rio Grande do Norte, mas pode ter chegado também aqui ao Mucuripe, a ponta do Mucuripe. Muitos autores defendem isso. Portanto, a ocupação do chamado Ceará, né, ele se dá bem mais tarde, mas o Vicente Pinzon teria navegado por essas águas e descido em algum local como o porto do Mucuripe. Essa é uma das hipóteses defendida por muitos historiadores. Isso é importante porque essa área não pertencia à Espanha, pertencia a Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, como nós vimos. Esse tratado, ele passava mais ou menos aqui por Belém e por Laguna, aqui no onde hoje é o estado de Santa Catarina, ok? Muito bem. Então, como é que começou esse processo de ocupação do litoral cearense? Teve essa passagem por Vicente Pinzon, ele não ocupou, ele apenas estava viajando, deve ter descido, mas foi embora, não ocupou, não se preocupou em construir nada, não é? Muito tempo depois é que o Ceará começaria a ser ocupado. Mas por que esse litoral cearense foi ocupado? Vocês estão lembrados que naquele período da história nós tivemos um interesse muito grande da França para ocupar parte desse território nordestino. Basta ver que a cidade de São Luís, né, que fica aqui na costa do Maranhão, ela foi criada pelos franceses, né, 1612. Então, havia o interesse da França em ocupar também essa área do Nordeste, como havia o interesse também da Holanda. Os franceses e os holandeses nunca aceitaram que essas novas terras, esse novo continente, fossem divididos apenas para portugueses e espanhóis, né? Então, os franceses começaram a fazer viagens aqui, se deslocando para tentar ocupar o território onde hoje é o Maranhão. Pois bem, vocês lembram que essa região aqui do litoral pernambucano, do litoral baiano, tem um solo muito bom, um solo escuro, um solo orgânico, muito bom para o plantio. E os portugueses tentaram e conseguiram sucesso com o plantio de cana-de-açúcar numa região do litoral nordestino chamado Zona da Mata, né, que compreende justamente esse litoral, boa parte do litoral da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, chegando até o Rio Grande do Norte. Nessa região se plantou cana-de-açúcar.
Portanto, foi a primeira produção, a primeira atividade mais forte na economia no litoral nordestino. É verdade que um pouco antes eles começaram também a extrair o pau-brasil, não é? Mas era uma atividade extrativa, com ali utilizando os índios como mão de obra, mas começa a ter mesmo uma atividade mais lucrativa, mais organizada, mais planejada com a produção de cana-de-açúcar no litoral nordestino. Não é? A região de Pernambuco e de áreas vizinhas. Vocês lembram? A colonização holandesa, liderada por Maurício de Nassau em determinados momentos, né? Então, houve ali uma ocupação, porque os holandeses tinham interesse nessa cana-de-açúcar e para levar o melaço, né, produzido pela cana para a Europa, e lá eles produzirem o açúcar, que era um produto que tinha muito valor nas cidades europeias. Por isso que os holandeses chegaram a ocupar essa região que pertencia a Portugal. Muito bem. Só que os franceses também tinham interesse nesse litoral e tentaram ocupar o Maranhão, como eu disse, inclusive criando a cidade de São Luís, a vila de São Luís, que depois se tornou uma cidade. Então, os portugueses, eles estavam interessados em garantir que essa região não fosse ocupada pelos franceses. Então, visando a segurança, visando a defesa desse litoral, os portugueses começaram a construir fortes para preservar essa área e ela não ser dominada pelos franceses. Lembrando que, inclusive, parte dessa área já tinha sido, inclusive, ocupada pelos holandeses. Muito bem. Em 1603, 1603, é criado o primeiro fortim, uma espécie de forte pequeno, aqui no litoral cearense, para tentar fazer a defesa, ou evitar a possibilidade de uma ocupação dos franceses. Um fortim que serviria de base para os portugueses atacarem interesses dos franceses nesse litoral. Esse fortim foi o fortim de Santiago. Pero Coelho liderou essa expedição. E esse fortim, um fortezinho pequeno, muito inexpressivo, foi criado ali na Barra do Ceará, esse fortim de Santiago, para justamente as incursões francesas serem impedidas através da defesa que seria feita a partir desse forte. Ora, isso não funcionou, não deu certo, tiveram que abandonar o forte e algum tempo depois, em 1611, outro português veio liderar uma expedição com o mesmo objetivo, garantir a segurança, evitar que o litoral norte do Nordeste fosse ocupado pelos franceses. Só que essa expedição vai ser liderada por Martim Soares Moreno. Martim Soares Moreno é aquela personagem que vocês já ouviram falar do romance Iracema. O nosso escritor José de Alencar, para fazer uma homenagem a Martim Soares Moreno, denominou o português que vai se relacionar com a Índia Iracema. No romance Iracema, ele será denominado de Martim, o guerreiro Martim, em homenagem a Martim Soares Moreno. Martim Soares Moreno, ele vai ser escolhido para ser uma espécie de secretário de segurança, misturado com um governador, é o que chamavam na época de capitão-mor. Ele foi escolhido pela monarquia portuguesa para ser o capitão-mor, deste local, dessa capitania, chamada Ceará. Naquela época se escrevia Ceará assim, com S, S-I-A-R-A, acento no A, que é o que significava o canto do pássaro, o canto da ave. Havia muitas aves aqui e se deu o nome dessa região de Ceará. E aquele rio onde tinha a foz, onde eles construíram os fortes, se chamou Ceará Grande, porque lá no Rio Grande do Norte tinha o Ceará Mirim, daí o rio Ceará, onde está a Barra do Ceará. Então, na Barra do Ceará foi construído um segundo forte, chamado Forte de São Sebastião, um ano depois da chegada de Martim Soares Moreno. Como eu disse, ele foi escolhido pela monarquia portuguesa para ser o capitão-mor, para liderar expedições e combater os franceses, sobretudo ali na Chapada da Ibiapaba, na Serra da Ibiapaba, fazendo fronteira ali com o Piauí.
já que os franceses queriam dominar também essa região. Houve incursões, ele vai ficar até 1631 como capitão-mor, mas também ele vai voltar para Portugal, aquele fortinho ali vai ficar alguns militares, vão ficar algumas pessoas vivendo naquele forte, em relação com os índios, né, porque havia nações indígenas próximas àquela região e passaram a ter esse tipo de relacionamento, inclusive frutos, né? O próprio romance Iracema trata do primeiro cearense, né? Moacir, o filho da dor. Moacir teria sido filho da Índia Iracema com o guerreiro Martim Soares Moreno, segundo o nosso escritor José de Alencar. Claro que isso é um romance, né? Isso não é um fato histórico, mas aquilo ele foi feito para homenagear esses primeiros momentos de ocupação portuguesa no Ceará e também nessa miscigenação que aconteceu desde aquele momento entre o branco português e o índio. Por sinal, nós cearenses somos, sobretudo, os mestiços, né? Filhos dessa mestiçagem de brancos europeus, sobretudo portugueses, com as nações indígenas que havia em larga escala no nosso território. O fato é que as capitanias hereditárias, né, vocês lembram, elas foram criadas em 1534 pelo governo português com o objetivo de organizar, de planejar a ocupação daquele território que Portugal tinha direito. Vocês lembram que foram criadas ali aquelas 14 capitanias hereditárias e uma dessas capitanias era justamente o Ceará. Essa capitania demorou muito a ser ocupada. Por quê? Porque não havia atrativos. Não havia ouro, não havia prata, que os europeus vinham buscar, sobretudo, minérios, né, valiosos, que eles precisavam para cunhar moedas, aquilo valia muito dinheiro. Não encontraram ouro e prata. O nosso solo era ruim, pedregoso, pouco produtivo, diferente do solo massapê que os portugueses encontraram aqui na zona da mata, né? Naquele litoral que vai do Rio Grande do Norte à Bahia. Então, não havia interesse econômico. Esses fortes eles foram criados apenas por uma questão de segurança, para evitar a ocupação, sobretudo, de franceses, mas também de holandeses, né? Muito bem. Ora, durante a ocupação holandesa, vocês lembram que os holandeses ocuparam Pernambuco, né, e as áreas vizinhas de 1630 a 1654. Durante esse período, um desses líderes holandeses que estavam lá em Pernambuco, Matthias Beck, ele veio ao Ceará, né? Matthias Beck veio trazer um grupo de militares e resolveram criar um outro forte. Esse forte, ele seria criado não mais na Barra do Ceará, como os portugueses criaram, o Forte Santiago e São Sebastião. E sim, criaram o Forte de Schulenburg. Onde é que fica os fortes de Schulenburg? Schulenburg é um forte que ficava justamente aqui, nessa região do Riacho Pajeú, né? Todos vocês conhecem ali a região onde está hoje, onde está a 10ª região militar, né? Essa 10ª região militar, hoje o Exército toma de conta daquela área, está aí o forte, vocês estão vendo aqui o desenho do forte, né? Mas pode passar um pouquinho que vocês vão ver aqui o Forte Schulenburg. Olha que o Forte Schulenburg, olha como é que se escreve. Schulenburg, né? Vocês estão vendo aí o nome do forte. Esse forte foi criado pelos holandeses, tem um pouco aqui a figura, né, do forte, vocês estão vendo. Esse forte, ele foi denominado Schulenburg porque, na época, o governador da área dominada pelos holandeses era o Schulenburg. Então, daí o nome, Forte Schulenburg. Matthias Beck foi o líder que trouxe uma expedição e vai criar ali nas margens do Riacho Pajeú. Ali tinha uma duna, Marajaitiba, que os índios chamavam, os indígenas chamavam assim, e ali, nas margens do Pajeú, vai ser criado esse forte, o Forte de Schulenburg. Isso em 1649.
Portanto, esse forte de Schönenburg, que deu origem aquele aglomerado ali de pequenas casas que foram construídas em torno deles, depois virou uma vila e depois virou a cidade de Fortaleza. Então, a nossa origem enquanto cidade foi feita através da construção do Forte de Schönenburg pelos holandeses, expedição liderada por Matthias Beck, ok? Aí alguém vai perguntar, sim, mas e os fortes da Barra do Ceará? Não foram construídos antes? Foram. O Forte de São Sebastião, 1612. No entanto, ali praticamente ficou abandonado por muito tempo, ali só algumas presença de indígenas, né, de pessoas que foram ali surgindo, mas de pouca relevância, de pouca importância. Ali não se criou uma vila. É verdade, havia um aglomerado em torno do Forte de São Sebastião. Mas o maior aglomerado, que depois gerou a vila, ficou em torno aqui do Forte Schönenburg, criado em 1649. Está claro? Todos entenderam? Muito bem. Bom, vocês lembram que os portugueses expulsaram os holandeses lá de Pernambuco, né? 1654, os portugueses simplesmente expulsaram os holandeses de lá. É verdade que depois Portugal pagou muito dinheiro à Holanda para ela desistir de colonizar aquela região do Nordeste. Mas acabaram sendo expulsos. E quando eles saíram, eles desocuparam também o Forte de Schönenburg. Em 1654, quando os holandeses foram expulsos pelos portugueses, eles vão abandonar o Forte de Schönenburg. E ali, os portugueses vão chegar ao forte, vão ocupá-lo e vão mudar o nome para Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, ok? Que é hoje o nome da nossa cidade. Então, resumindo, o forte foi criado pelos holandeses em 1649, onde hoje está a 10ª Região Militar. Mas, verdadeiramente, 5 anos depois, eles vão ser expulsos, né? Vão se retirar do Brasil e ali será, portanto, a área ocupada pelos portugueses, gerando a Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Portanto, a capitania do Ceará começa a ser ocupada mesmo a partir daí, né? Da criação do Forte de Nossa Senhora de Assunção. Muito bem. Nessa época, nós tínhamos aqui no nosso litoral pouca importância econômica. Como eu disse, não havia minérios, não havia plantações de cana-de-açúcar, não é? E, portanto, se demorou muito a se povoar, a ocupar aquilo que mais tarde vai ser chamado de Ceará, tanto na parte do litoral como nos sertões. Acontece que aquelas vilas, aquelas cidades que estavam sendo criadas na Zona da Mata, que era a região mais rica do Brasil naquela época, né? Os portugueses começaram a ocupar o Brasil a partir do Nordeste. Portanto, o Nordeste era realmente a região mais rica do país por causa das plantações de cana-de-açúcar, do ciclo da cana-de-açúcar, né? E, portanto, aquelas vilas, aquelas cidades precisavam de transporte. Precisavam de cavalos, burros, bois para puxarem carroças, né? Precisavam de carne para sobreviver e precisavam de couro. Naquela época, os móveis, cadeiras, mesas, portas, janelas, tudo isso era feito de couro. E esse couro era retirado da criação de gado bovino, sobretudo, né? Sim, mas aquela área do litoral nordestino, da Bahia até o Rio Grande do Norte, aquele litoral estava sendo povoado, ocupado pelas plantações de cana-de-açúcar. As terras, né, eram muito valiosas. Não se iria criar gado numa terra onde dava muito mais dinheiro plantando cana-de-açúcar. Sim, mas precisava-se de gado, precisava de transporte, de cavalos. Como fazer? Aí, os donos dos negócios
começaram a perceber que podiam levar essas fazendas para o interior do Nordeste, porque as terras não se plantava praticamente nada, não tinham um grande valor, então essas terras podiam ser utilizadas para a pecuária. E aí nós vamos ter dois movimentos. Um movimento de pernambucanos que vão chegar ao litoral cearense, chamado movimento do Sertão de Fora, e os baianos, sobretudo, que vão chegar ao sul do Ceará, como vão para o Maranhão, como vão para o Piauí, para criar gado. Gado esse que era necessário para a alimentação e para o transporte das pessoas que viviam nas vilas e nas cidades da Zona da Mata. Entenderam? Foi assim que o Ceará começou a ser povoado, começou a ser ocupado pelas fazendas de gado. Tá claro? Por isso que o Ceará ele vai ser ocupado mais do interior para o litoral do que para o litoral para o interior. Por quê? Porque as fazendas de gado estavam no interior. É verdade que também havia fazendas de gado próximas ao litoral aqui de Fortaleza, né? Mas elas existiam sobretudo mais para o interior, né? Então a ocupação do Ceará começa do interior para o litoral. É por isso que as principais vilas que foram criadas naquilo que depois vai se tornar o estado do Ceará, essas principais vilas estavam no interior. É o caso de Icó, é o caso de Sobral, não é? E de outras cidades e vilas que foram criadas inicialmente. Muito bem. Ora, a capitania do Ceará, ela foi criada, como eu disse, em 1534, quando foram criadas 14 capitanias, chamadas capitanias hereditárias, né? O capitão Mor, ele doava terras para quem quisesse ocupar. Os portugueses que quisessem vir ao Brasil e ter terras, eles pediam ao capitão Mor, ao capitão responsável pela capitania, e recebia as chamadas sesmarias, grandes latifúndios, né? Eram doados para quem quisesse produzir, plantar, criar gado, explorar, né? Aqui no Ceará, como não havia muita riqueza, houve pouco interesse por essas terras. As sesmarias se espalharam em outras regiões do Brasil, né? É por isso que, pela pouca importância que tinha a capitania do Ceará, que em 1621, aquilo que era a capitania do Ceará vai passar a pertencer ao Maranhão, que era uma capitania com mais possibilidade de exploração de riquezas, né? Entre 1621 a 1656, o Ceará vai pertencer à capitania do Maranhão. E em 1656, o Ceará vai fazer parte da capitania de Pernambuco, de 1656 até 1799. Somente a partir de 1799, né, é que o Ceará se separa de Pernambuco e passa a ser novamente uma capitania. Tinha sido no início, depois pertenceu ao Maranhão, depois pertenceu a Pernambuco. Tá claro? Então, quando foram criadas as primeiras vilas no que depois se chamou de Ceará, estado do Ceará, naquela época o Ceará pertencia a Pernambuco. Lembra? 1656, 1799. Né? O território cearense pertencia a Pernambuco. Então, havia um movimento dos fazendeiros de gado para a criação de uma vila. E muitos desses fazendeiros viviam ali próximo a Aquiraz, né? Então havia um movimento para se criar ali uma vila em torno de Aquiraz. Para os portugueses, né, vila e cidade não tem muita diferença, é muito mais a questão do tamanho, né, da importância. Tá? Tanto a vila como a cidade eram dirigidas pelas câmaras municipais. Lá em Portugal, as câmaras municipais eram responsáveis pela gestão, tanto de vilas como de cidades. Se escolhia um presidente da Câmara Municipal, que ia ser, na prática, o gestor, o administrador ou da vila ou da cidade, né? Então, havia um movimento ali dos fazendeiros, daquelas pessoas do capitão Mor, que vivia aqui
no Forte Nossa Senhora de Assunção, aqui às margens do Riacho Pajeú. Havia ali um movimento daquelas pessoas que viviam ali em torno do Forte de São Sebastião, na Barra do Ceará, para se criar uma vila, pela importância, né, que passaria a ter aquele local com a existência de uma vila. Essa vila demorou a ser criada. Acontece que a vila acabou não sendo criada naquele ano. Havia muita divergência. A vila seria onde? Seria na Barra do Ceará? Seria em Aquiraz? Seria nas margens do Riacho Pajeú? Aí a primeira decisão foi criar no Iguape, ali no município de Aquiraz. Depois, o Pelourinho, que era o símbolo do poder, né? Que ali era a representação do poder político, o Pelourinho vai para a Barra do Ceará. Depois vem para Fortaleza. E acaba sendo transferida para Aquiraz, porque os fazendeiros viviam sobretudo ali, né, ao redor ali de Aquiraz, e eles queriam que a vila fosse justamente em Aquiraz. E eles conseguem. Em 1713 é instalada a primeira vila no Ceará, a vila de Aquiraz. É por isso que muita gente diz que Aquiraz teria sido a primeira capital do Ceará. Isso é verdade? Não é. Por que não é verdade? Porque naquela época, o território, né, que hoje a gente chama de Ceará, esse território pertencia a Pernambuco. Então não podia ter uma capital do Ceará se Ceará pertencia a Pernambuco, né? Lá era Olinda, depois passou a ser Recife. Mas o que eu posso afirmar, aí eu posso, é que a primeira vila, naquilo que depois se chamou Estado do Ceará, a primeira vila foi realmente a vila de Aquiraz. Claro que isso irritou aqueles que viviam em torno do Forte Nossa Senhora da Assunção, os que queriam que a vila fosse na Barra do Ceará, né? É tanto que em 1726, no dia 13 de abril de 1726, a monarquia portuguesa vai criar uma nova vila, uma segunda vila no Ceará, que pertencia ainda a Pernambuco. A segunda vila foi a vila de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. Entenderam? Então, Fortaleza foi a segunda vila. A primeira foi Aquiraz. Logo depois, não é, em 1736, se criaria a Vila do Icó. Né? Se criaria a Vila do Icó. Em 1748, a Vila do Aracati. Então, essas foram as primeiras vilas do estado do Ceará. Ok? Muito bem. Aqui é um pouco o desenho, vocês estão vendo aí, não é? Um desenho, vocês vão encontrar esse desenho no Museu do Ceará, que é o desenho ali da primeira vila, não é, de 1726, a primeira vila que depois acabou gerando a cidade de Fortaleza. Né? Pois muito bem. Ora, nesse século XVIII, quando essas vilas foram criadas, a economia do Ceará dependia basicamente de quê? De pecuária. Lembra que eu falei? As fazendas de gado ocuparam parte do Ceará para produzirem carne, couro, né? E transporte, né? Cavalos, mulas, que eram vendidos. Tudo isso era vendido nas vilas e cidades da zona da Mata Nordestina, onde se tinha plantação de cana-de-açúcar. A nossa economia ainda era muito frágil, né? Bom, acontece que no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, se experimentou aqui no Ceará o plantio do algodão. Por quê? Porque na época estava começando a Revolução Industrial. Lembra disso? A Revolução Industrial começa na segunda metade do século XVIII pela Inglaterra. A Inglaterra estava fazendo a sua indústria têxtil, né? Pequena indústria de confecções. A Inglaterra precisava de algodão. E a Inglaterra comprava esse algodão principalmente das suas 13 colônias da América do Norte. Né? Eram colônias inglesas, onde depois acabou se criando o país Estados Unidos da América. Né? Vocês lembram que em 1776, aquelas 13 colônias inglesas se unem e criam um outro país, ao processo de independência
da Inglaterra, né? Ora, quando entra em guerra a Inglaterra com os Estados Unidos, com esse novo país, estava se libertando, né, da metrópole que era a Inglaterra, quando há esse rompimento, quando há uma guerra, os Estados Unidos interrompem a sua venda de algodão, ou diminui consideravelmente, para a Inglaterra. E a Inglaterra precisava de algodão para a sua indústria têxtil, para a sua indústria de confecção. E aí o Nordeste brasileiro começa a produzir esse algodão que será exportado para a Inglaterra, né, para justamente a indústria têxtil, a indústria de confecção. É aí que o Ceará começa com o chamado ouro branco, né? É aí que o Ceará começa a crescer economicamente com a produção de algodão. Já tinha a pecuária e agora passaria também a produzir algodão para exportar principalmente para a indústria inglesa. É por isso que se diz que o Ceará foi ocupado a partir do boi, da pecuária e do algodão. Esse algodão que passou a ser produzido e foi produzido durante séculos no estado do Ceará, passando a ser a principal atividade econômica do nosso estado. Até aí, meados dos anos 70 do século XX, o algodão continuava sendo a principal atividade econômica do nosso estado. Muito bem. Ora, como eu disse, o Ceará se separa de Pernambuco, né? Vocês sabiam que nós temos uma data a ser comemorada no estado do Ceará, a criação da capitania do Ceará? 17 de janeiro de 1799. Por isso que todo ano, né, sobretudo ali em Aquiraz, que foi a primeira vila, se comemora a separação do Ceará de Pernambuco, né? Bom, logo depois, vocês lembram, há todo um processo de tentativa de independência, né, do Nordeste brasileiro à monarquia portuguesa, né? Vocês lembram que a monarquia portuguesa governou o Brasil até 1822, quando houve o processo de independência do nosso país. Mas aqui o Nordeste já tinha feito vários movimentos de tentativa de libertação, de independência e de separação, inclusive, né, do restante da colônia. Vocês lembram que em 1817 aconteceu a Revolução Pernambucana, né? A Pernambuco liderou um processo. Outras capitanias participaram disso, inclusive o Ceará, na tentativa de independência de Portugal, né? Criar-se-ia ali uma república, sobretudo ali no Crato do Cariri, a liderança forte de Bárbara de Alencar, dos seus filhos, né? José Martiniano de Alencar, que depois se tornaria o senador Alencar, o Tristão Gonçalves, que é nome de rua, né? Esses líderes, a partir ali do Crato, do Cariri, tentaram a independência, né, do Nordeste, e esse processo foi liderado por Pernambuco. Foi derrotado pela monarquia portuguesa esse movimento. Logo, pouco tempo depois, em 1824, de novo esse mesmo movimento, semelhante, liderado também por Pernambuco, que foi a Confederação do Equador. A ideia era criar uma república onde hoje nós temos os estados nordestinos. O Ceará participou ativamente desse movimento, né? Tristão Gonçalves, aí tivemos Pessoa Anta, Padre Mororó, né? Carapinima, foram grandes líderes que trabalharam pela independência do Nordeste, né? Se unindo a Pernambuco, que foi quem realmente liderou. Ora, a monarquia portuguesa, né, já tinha reagido contra o movimento de 1817. Em 1822, o Brasil já tinha se tornado independente, né, num processo liderado pelo próprio imperador Pedro I, que se tornou, né, era um regente aqui no Brasil. O seu pai era ainda o governante em Portugal, Dom João VI, né, mas ele vai efetivamente liderar esse processo de independência do Brasil. Mas boa parte do Nordeste queria que existisse uma república. Não queria a família Bragança, que era a família de Dom Pedro, governando essa região. E aí, já mesmo depois do processo de independência do Brasil, se tentou ali aquele movimento de gerar uma república em torno dos estados nordestinos, a Confederação do Equador.
Claro que Dom Pedro I agiu fortemente para combater esse movimento, conseguiu vitória, derrotou o movimento da Confederação do Equador, prendeu os líderes e mandou assassinar vários desses líderes. Foi o que aconteceu aqui no Ceará, né? Padre Mororó, Pessoa Anta, né? Todas essas pessoas foram assassinadas, né? Fuziladas ali no passeio público, que na época era o Campo da Pólvora, ali atrás da 10ª Região Militar, que passou a ser chamado Campo dos Mártires, não é? Passeio dos Mártires, porque eles foram ali fuzilados, né, a mando do imperador Dom Pedro I. E depois ali se criaria, no final do século XIX, o chamado Passeio Público, que hoje é um dos locais mais interessantes da nossa cidade, não é? Mas ali o nome oficial é Praça dos Mártires, em homenagem a esses revolucionários que foram fuzilados por tentar a independência do Nordeste em relação ao governante, o nosso imperador Dom Pedro I. Muito bem. Ora, nesse período da história, o Ceará continuava sendo uma província muito pobre. Com a independência do Brasil, aquilo que se chamava de capitania passa a se chamar de província, né? E os governantes da província eram nomeados pelo imperador. Não havia eleição livre para os governantes de províncias. Eles eram nomeados pelo imperador Dom Pedro I e depois a regência, depois Dom Pedro II, né? Então, as províncias não tinham autonomia nos seus governos. E as províncias tinham os municípios, né? Esses municípios, as cidades ou as vilas, eram governadas pelas câmaras municipais. O presidente da Câmara, escolhido entre os vereadores. Os vereadores, nessa época, eram chamados homens bons. Só podia votar quem tivesse dinheiro ou terra. Ou era grande proprietário de terra, ou era comerciante. Era o chamado voto censitário, né? Pela Constituição, primeira Constituição brasileira, de 1824, o voto era censitário. Então só podia votar, né, quem tivesse uma renda de 100 mil réis. Só podia ser vereador quem tivesse uma renda maior ainda, de 200 mil réis. Então, eles colocavam o seu nome e aqueles homens bons, que eram os homens ricos, né, votavam e escolhiam os vereadores, 5 vereadores. Dali se escolhia o presidente da Câmara, né? Da mesma forma, a partir de 1835, quando foram criadas as assembleias provinciais, só podia ser deputado provincial quem tivesse uma renda, né, de 200 mil réis. E quem votava? Os homens bons, aqueles que tivessem uma renda de, no mínimo, 100 mil reais. A mesma coisa eram os senadores, na época do Império, né? Tinham que ter uma renda de pelo menos 800 mil réis. E os deputados gerais, que seriam hoje os deputados federais, tinham que ter uma renda de, no mínimo, 400 mil réis. Isso é o que se chamava de voto censitário. Era assim na época do Império. As vilas e cidades eram governadas pelas câmaras municipais, o presidente da Câmara era o governante, o gestor, as províncias, que são hoje os estados, eram nomeados pelo imperador e os deputados e senadores eram eleitos também por esse voto censitário, né? Só podia votar quem tivesse dinheiro, né? Tivesse uma renda mínima, tá certo? Por isso que a gente chama de voto censitário. Ora, o Ceará acabou tendo um papel importante, né, na independência do Brasil. Aqui no Ceará se organizou um movimento para ajudar o Piauí e o Maranhão a se tornarem também independentes daquele processo de independência de Portugal. Houve uma reação muito grande. Na Bahia, né, praticamente só um ano depois é que se conseguiu a independência. Lá foi no dia 2 de julho de 1823. Né, por isso que se faz uma grande festa no dia 2 de julho, porque foi praticamente um ano, né, do processo de independência liderado
por Dom Pedro I. Aqui no Piauí e no Maranhão houve resistência, então os cearenses ajudaram lá os líderes que defendiam a independência, né, a gerarem essa independência também naquela região. Então, o Dom Pedro I, que se tornou imperador do Brasil, tinha gratidão ao povo de Fortaleza, né, ao povo do Ceará, por ter ajudado no processo de independência no Brasil. E aí, em 1823, portanto, há 200 anos atrás, a vila de Fortaleza passa a ter o status mais elevado. Vai se tornar a cidade de Fortaleza, entenderam? Então, vilas e cidades eram governadas por câmaras municipais. A monarquia portuguesa trabalhava com essas duas lógicas. Podia ser vila, podia ser cidade. Cidade tinha um status um pouco mais elevado. E esse status foi conseguido em 1823, quando a vila de Fortaleza passa a ser a cidade de Fortaleza. Portanto, com isso eu estou dizendo que nós estamos comemorando agora 200 anos que somos cidades. No dia 13 de abril de 2026, nós vamos comemorar daqui a 3 anos os 300 anos de Fortaleza como vila, né? Mas hoje já podemos comemorar os 200 anos como cidade. Tá claro? Vejam, durante esse período do Império, como eu disse, nós tivemos a cidade governada pela Câmara de Vereadores e se escolhia o presidente da Câmara. O mais famoso presidente da Câmara que nós tivemos na época do Império, que época é essa do Império? A época do Império é 1822 a 1889. Foi quando houve o Império no Brasil, não é? Como eu disse, de 1822 a 1831, o imperador Dom Pedro I, 1831 a 1840, o período de regência, e a partir de 1840 até 1889, governou o Brasil o imperador Dom Pedro II, né? Tá claro isso? Pois muito bem. Nessa época que o Brasil era império, tinha se tornado independente de Portugal, como eu disse, as vilas e cidades eram governadas pelo presidente da Câmara. E nós tivemos um presidente da Câmara muito famoso, que chegou a governar 15 anos a cidade de Fortaleza. Quem era ele? O Boticário Ferreira. Botica, naquela época, né, é como se chamavam a farmácia. E o dono da farmácia normalmente era uma pessoa que tinha conhecimento de enfermagem, né, de medicina, conhecimento precário, né? E os boticários eram muito respeitados, porque eles atendiam as pessoas. Não havia médicos, ou quase não havia médicos, então o boticário tinha um papel importante, o dono da farmácia. E o dono da farmácia ali, que ficava ali na Praça do Ferreira, era o Boticário Ferreira. Foi presidente da Câmara durante 15 anos. E por isso que a praça chama-se Praça do Ferreira, em homenagem ao Boticário Ferreira, que era o dono da farmácia, ficava ali naquele local e, ao mesmo tempo, também foi presidente da Câmara durante 15 anos. Ele era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa festiva, né? Ele era uma pessoa que fazia muitas festas, organizava festas populares ali na praça, né? O carnaval, na época, chamava-se entrudo, que vem da palavra introito, né? O carnaval ele acontece 40 dias, né, antes da Semana Santa, é a quaresma, né? Portanto, é o introito, é a introdução, né? É o começo da quaresma, dos 40 dias, né? Que você tem de jejum, de muita oração, se preparando para a paixão de Jesus Cristo, né? Então, ali se começou, sobretudo no governo dele, a fazer grandes festas ali na Praça do Ferreira. Era o chamado entrudo, né? Vem de introito, mas era o carnaval de rua, como a gente conhece hoje. Então ele era uma pessoa muito animada, muito querida, muito popular e, como disse, governou Fortaleza durante 15 anos. Ora, nesse período, a nossa economia do Ceará dependia de quê? Basicamente do algodão e do boi, em segundo plano. Mas o mais importante era a plantação e a comercialização
do algodão. Então, o Ceará se destacou na economia cearense por causa do algodão, para as indústrias têxteis, algodão que serviria para a revolução industrial, né, dos produtos têxteis que eram fabricados no início na Europa e depois também no próprio país, né? Muito bem. Nesse período, comerciantes estrangeiros se instalaram aqui em Fortaleza para vender o algodão, sobretudo para a Europa. No entanto, nós não tínhamos um bom porto. O primeiro porto aqui de Fortaleza, né, foi ali onde tem o Seminário da Prainha, o Dragão do Mar, aquela praia ali chama-se Prainha, né? Ali se fez ali um estrado, se fez ali um pequeno porto de madeira, né? Muito precário, né? Depois se fez ali o Porto da Draga, né? A gente chama Poço da Draga, mas é o Porto da Draga, né? Ali se criou um pequeno porto, né? Mas um porto muito precário, porque o que é que acontecia? Os produtos que vinham de navios, os navios ficavam ao largo e jangadas, pequenos barcos, iam buscar esses produtos nos navios e carregavam essas jangadas, pequenos barcos. Quando chegavam aqui, né, estivadores, pessoas ali que trabalhavam naquela área, tiravam aqueles produtos dos barcos. A mesma coisa na exportação, né? Os produtos chegavam por ali, né, e eram levados para os barcos, para as jangadas, e mais no mar, entravam no mar para chegar aos navios. Então, era um porto onde os navios não chegavam. Os navios tinham que ficar ao largo, né? E ali foi construído a chamada ponte metálica, né? Onde hoje tem ali a ponte metálica, né? Onde você tem lá uma área que a alfândega, né, utilizava para entrada e saída de produtos. Ali é a ponte metálica. Depois se tentou fazer uma outra ponte, não é? Fazer um novo local para se levar as mercadorias, para se colocar nos barcos e levar para os navios, que é a Ponte dos Ingleses, que muita gente chama errado de ponte metálica, né? A Ponte dos Ingleses, onde muita gente, durante muitas gerações, foi ver o pôr do sol, não é? Hoje essa Ponte dos Ingleses está fechada, né? Porque há risco, né, no seu uso, e deverá ser reformada brevemente. A ponte metálica está sendo, nesse momento, reformada pela prefeitura, né? Ali será uma área de lazer, uma área para curtir o pôr do sol, né? E, portanto, está em reforma. Mas a ponte metálica foi utilizada como porto de Fortaleza durante pelo menos um século, né? A Ponte dos Ingleses se tentou, aí na década de 20 do século 20, se tentar fazer um outro porto. Mas ali também não resolvia, porque os navios iam continuar ao largo. É por isso que só depois da Segunda Guerra Mundial se inaugurou o Porto do Mucuripe, ali na enseada do Mucuripe, né? Ali sim é um porto. Os navios chegam, carregam e descarregam mercadorias, ou as pessoas, né, que viajam de navio. Isso não acontecia antes da criação do Porto do Mucuripe. Era um porto muito precário e isso atrasou muito o desenvolvimento de Fortaleza e do estado do Ceará, né? Mas, basicamente, a nossa economia se desenvolveu a partir daquele porto, né? Do porto ali da Praia de Iracema, da ponte metálica. Isso no século XIX. No nosso próximo encontro, nós vamos discutir a segunda metade do século XIX, quando Fortaleza se tornou a cidade mais importante do Ceará. Até então era Aracati, porque era lá que se vendia, se exportava principalmente as mercadorias, não é? E vamos também discutir o século XX e até chegar aos nossos dias. Até lá!